eu vou mostrar para vocês alguns projetos que a gente tem desenvolvido desde 2014 com esse fundo. Um dos projetos é uma parceria que a gente fez com o programa Idiomas Sem Fronteiras, do governo federal. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse programa, se vocês sabem como que funciona. Então, alguém sabe me falar mais ou menos o que é o programa Idiomas Sem Fronteiras, só para contextualizar? Ninguém? Eu sou estudante do ProUni, aí eu recebi um e-mail do Idiomas Sem Fronteiras para eu poder fazer um curso de inglês e depois parece que também tem o exame. Isso. E é realizado numa instituição federal. Isso. Então, o que acontece? O Idiomas Sem Fronteiras, ele nasceu do programa Ciências Sem Fronteiras, né, que foi o programa de mobilidade para envio de 100 mil alunos brasileiros de ensino superior para o exterior na área de, que a gente chama de STEM, né, ciência, tecnologia, matemática, engenharia também. E esse programa basicamente nasceu do Ciências Sem Fronteiras porque os alunos que estavam prestando o programa, por exemplo, tinham muita dificuldade com o idioma. Então, o idioma, o inglês, entre as outras línguas estrangeiras, era uma barreira para que mais estudantes pudessem se candidatar a essa mobilidade. Com isso surgiu o Idiomas Sem Fronteiras, então hoje o programa está presente em 66 universidades aqui no Brasil e ajuda a preparar os alunos para a mobilidade acadêmica, né? E hoje ele acabou se expandindo e acabou tendo uma importância muito maior, né, do que no início, que veio de uma dificuldade, de uma necessidade do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, o que acontece? O Reino Unido, ele recebeu muitos alunos brasileiros, em torno de 11.300 alunos em 4 anos. Então, vocês imaginem a quantidade. Nunca o Reino Unido recebeu tantos alunos em um período tão pouco, num espaço de tempo tão curto. E com isso, os alunos que foram para o Reino Unido, muitos que ainda tinham dificuldade no inglês, eles puderam fazer um curso de inglês antes de começar a universidade. Então, eles foram preparados para a mobilidade acadêmica, porque a gente sabe, uma coisa é você falar inglês, aprender o inglês do dia a dia, outra coisa é você precisar do inglês acadêmico para efetivamente poder estudar numa universidade estrangeira. A partir dessa experiência, a gente fez, então, centros de línguas nas universidades britânicas, receberam muitos desses alunos brasileiros, então eles puderam entender um pouco mais quais são as dificuldades que os brasileiros têm quando eles vão estudar no exterior. O sistema de ensino na universidade aqui no Brasil é diferente de lá. Então, eles puderam ver quais eram as dificuldades desses estudantes brasileiros. Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com o programa Idiomas Sem Fronteiras e a gente ofereceu uma capacitação para os professores do programa em IELTS, né? Então, para eles entenderem como funciona essa certificação, para ajudar os alunos também, porque a gente sabe que tem muitos professores também que falam inglês, mas muitos não têm a certificação ou não conhecem. Então, a gente ofereceu essa capacitação e a gente também ofereceu uma capacitação para os coordenadores do Idiomas Sem Fronteiras, para que eles pudessem, em parceria com essas universidades britânicas, desenvolver como se fosse um guia de como preparar o estudante brasileiro para a mobilidade no exterior, tá? Porque essa é uma ideia desse fundo, que os projetos sejam sustentáveis. Então, você tem uma quantidade de alunos que puderam ir para fora, mas a gente ainda sabe que tem muitos brasileiros que estão na universidade e não têm meios de ir para fora. Então, como que a gente traz essa experiência que foi possível entre Brasil e Reino Unido para cá, para continuar desenvolvendo essa habilidade dos alunos, independente do país que eles forem. Tá? Então, esse foi um projeto que a gente desenvolveu em parceria também com Cambridge, Cultura Inglesa, e foi bem interessante, né? Então, a gente fez curso à distância, uma parte presencial também, com 60 desses coordenadores do Idiomas Sem Fronteiras, esse treinamento de IELTS para 40 professores,
e a gente também disponibilizou materiais para esses centros de línguas, para ajudá-los também com essa formação e disponibilidade de material. Então, esse é um dos projetos que a gente desenvolveu. Um outro que a gente está desenvolvendo agora, que está acontecendo ainda, é um projeto que está sendo implementado com a Pearson, e é para levar o inglês, então, já para as escolas. Nesse projeto, a gente está trabalhando com capacitação de professores, porque a gente acredita, a gente sabe que quando você trabalha com professor, você consegue atingir muito mais alunos. Então, a cada um professor que você capacita, você consegue atingir, pensando mais ou menos uns 500 alunos, né? Então, você consegue trabalhar com esses disseminadores e atingir um público muito maior. Então, a gente trabalha muito com capacitação de professores, e esse projeto a gente está trabalhando com o Estado de São Paulo, então, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. E em São Paulo a gente está trabalhando também com o Centro Paula Souza. E a ideia primeiro, já foi feito, na verdade, um diagnóstico do nível de inglês desses professores, então, para saber o que eles precisam, né? Então, qual tipo de capacitação seria correta para eles. Então, a gente estabeleceu 2 grupos, aqueles que têm um conhecimento um pouco mais, um pouco menor de inglês, eles estão recebendo, então, aulas de ensino... Eles estão recebendo capacitação em inglês mesmo, para aprimorar o inglês deles. E aí é um curso que está sendo feito, na maioria, online, porque a gente sabe que as distâncias são muito grandes aqui no Brasil. Então, esse é um desafio que a gente tem. E com alguns encontros presenciais. Os professores que têm já um conhecimento um pouco maior de inglês, eles estão recebendo capacitação em metodologia de ensino de inglês. E mesmo esses professores que estão fazendo aulas de inglês, eles também vão, mais para frente, fazer essa capacitação para a metodologia de ensino de inglês. Esse projeto, ao todo, ele vai durar, a Pearson está oferecendo esse treinamento através dessa plataforma à distância por 2 anos, tá? E aí a gente vai atingir o diagnóstico, né, de professores, então, de 3.000 professores de inglês, né, em 3 estados, e a gente vai conseguir treinar em torno de 1.000 professores de escolas públicas, né? Então, isso é importante frisar, que a gente está trabalhando, então, com escolas públicas. Mas é só quem está em escola pública, por exemplo, eu que já estou para me formar também posso participar? Esse projeto, na verdade, o que acontece? A gente está fazendo em parceria com as secretarias, né? Então, é a Secretaria de Educação de São Paulo, Mato Grosso, Minas e aí o Centro Paula Souza. Então, a gente está disponibilizando... obrigada. Alô? Acho que tem que ligar. Não, foi. Alô? Está funcionando. Oi? Oi, pronto. A gente está trabalhando em parceria com essas instituições. Então, a gente não está falando quem são as pessoas que vão receber, quais são os professores que vão receber esse treinamento. São eles, esses parceiros, que estão identificando quais são os professores que vão receber, tá? E isso vai ser para a gente muito interessante, porque, ao mesmo tempo, a gente vai ver, tá, qual é o conhecimento efetivo que esses professores têm de inglês, né? Então, é importante você saber onde estamos para poder saber como você pode trabalhar essa necessidade, né? Essa dificuldade no inglês. Então, esse é um dos outros projetos que a gente tem. E aí, como missão também, o que a gente faz... A gente tem um encontro anual, que é o encontro Brasil-UK, chama Education Working Group. Então, é um grupo de trabalho. Basicamente, o que a gente faz é trazer atores, o que a gente chama de stakeholders, do Reino Unido e do Brasil, da área de educação, e eles sentam para conversar quais são os interesses, as áreas que vocês querem trabalhar, para ver se a gente chega a um plano concreto de ação para essas parcerias entre Brasil e Reino Unido.
né? O último que a gente teve, então, foi o final desse ano passado, e a gente trabalhou com 3 temas, um deles foi o inglês, né? Então, a gente agora, o próximo passo vai ser sentar e fazer um plano de atividades concreta em como que a gente pode trabalhar juntos para conseguir aprimorar o aprendizado do inglês, ou fomentar, digamos assim, a melhor palavra, o ensino de inglês e o aprendizado de inglês aqui no Brasil. Tá? Esse projeto, eu acho que é um projeto bem interessante, que foi um projeto que ainda está acontecendo, e a gente começou no final, meio para o final do ano passado, a gente fez alguns workshops para... no caso, um parceiro nosso, o Conselho Britânico, eles desenvolveram um material para você trabalhar Shakespeare em sala de aula. Inclusive, é um material que está disponível online para quem tiver interesse também. Então, a gente sabe, o ano passado foi o ano de comemoração da morte de 400 anos de Shakespeare, e... por causa disso, desenvolveram esse material, porque os alunos geralmente acham, mas Shakespeare, como que você, né, é uma linguagem tão distante, então como que você traz isso para a sala de aula? Então, tem esse material, depois eu posso passar o link para vocês, para quem tiver interesse. Então, como que você desenvolve atividades para os alunos aprenderem inglês em sala de aula através desses cadernos, utilizando Shakespeare como input. E a gente fez um workshop, então, com uma professora, e aí em parceria com as secretarias de educação de alguns estados, a gente fez aqui em São Paulo, por exemplo, e foi bem interessante. E a gente fez também um evento em que a gente tentou buscar diferentes experiências no ensino de inglês. Então, a gente fez um evento em Minas e a gente fez um evento aqui em São Paulo também, em que a gente trouxe diferentes iniciativas de estados brasileiros voltadas para o ensino de inglês nas escolas. Né? Então, a gente trouxe uma pessoa do Espírito Santo, da Secretaria, para falar, tinha daqui de São Paulo. Então, cada um, a ideia realmente era pegar iniciativas diferentes, também do Idioma Sem Fronteiras, no caso, e aí ter uma grande discussão das iniciativas e do que pode ser feito para melhorar ou para desenvolver mais e maximizar os resultados no ensino e aprendizado de inglês. Tá? E aí foi interessante também que a gente trouxe uma pessoa da Colômbia para falar sobre um projeto Colômbia bilíngue também. Então, a gente sabe que tem muitos países aqui da América Latina que têm uma situação parecida com a nossa, os desafios parecidos. Então, para a gente fazer um pouco uma comparação e refletir como que a gente pode melhorar esses resultados. Então, esse foi um projeto que foi bem interessante. E aí, para terminar, um outro projeto que a gente desenvolve, que a gente começou a desenvolver em 2014, pensando também nos alunos que foram para o Reino Unido. Então, a gente criou uma rede de ex-alunos que foram para o Reino Unido através do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, vocês imaginam, mais de 11 mil alunos em um período de 4 anos, é um número muito grande de alunos que foram para fora. E aí, se vocês forem pensar também, mesmo para outros destinos, mais de 100 mil alunos, então, poxa, a gente ainda tem uma parcela muito grande da população que não tem condições de ir para fora. Então, como que você aproveita a experiência dessas pessoas para que elas possam dividir isso com a sua comunidade, mesmo ter essa responsabilidade, né, de compartilhar o que elas experienciaram e poder levar isso adiante, né? Então, a gente começou a desenvolver essa rede. A gente hoje tem um grupo no Facebook com mais de 2 mil participantes. A gente tem uma newsletter. Então, a nossa ideia, basicamente, é que eles possam continuar tendo esse contato com o Reino Unido, mesmo estando aqui no Brasil, e levar adiante essas oportunidades, né? Então, quando tem oportunidade de bolsas de estudos, de parceiros que a gente sabe, a gente tenta trazer tudo para a mesma plataforma. Então, a gente posta no grupo,
divulga na newsletter, né? Então, a gente funciona muito como um canal em que as diferentes oportunidades, né, seja de estudar no Reino Unido ou parcerias interessantes, mesmo algumas oportunidades de trabalho que a gente fica sabendo, a gente divulga para esses ex-alunos. E aí o interessante também é que a gente tem uma rede, tem alguns alunos que são muito engajados e eles desenvolveram um blog que chama Embaixadores da Rainha. Só vocês colocarem no Google Embaixadores da Rainha e eles, a cada semana, eles postam textos falando sobre a experiência deles. Então, isso funciona não só para uma pessoa que já foi, mas, poxa, se eu estou interessada em estudar fora, quais são as possibilidades? Para que países eu posso ir? Então, eles falam sobre a vida no Reino Unido, quais foram o caminho que eles trilharam, né? Então, assim, isso pode funcionar muito como o caminho das pedras. A gente até fala, brincando com os ex-alunos, né, que a gente faz alguns encontros, eu falo para eles, poxa, vocês foram muito sortudos de terem tido essa possibilidade, que teve uma época que tinham muitas bolsas. Hoje, a gente não sabe mais quantas bolsas haverão e tal. Então, assim, se você já conhece uma pessoa que já foi e já tem essa experiência, já tem contatos lá fora, é muito mais fácil para você saber o que fazer do que começar do zero aqui sem ter nenhuma experiência prévia, né? Então, como que você otimiza isso? Se a gente for pensar no Brasil, nas distâncias do Brasil, é muito difícil você ficar fazendo eventos pontuais. É muito mais fácil você usar a tecnologia. Então, é por isso que a gente está usando grupo no Facebook, blog. Então, assim, se vocês tiverem alunos interessados, é legal entrar nesse blog, ver as experiências desses ex-alunos. E o mais legal é a gente acompanhar a trajetória deles. Então, tem muitos que foram, voltaram e estão indo de novo. Né? E aí, como que você aproveita essa experiência? E algumas atividades que a gente já fez também, Career Days, né? Que é um projeto que a gente desenvolveu para os alunos, principalmente os alunos que estavam terminando a graduação. A gente tem muito essa questão, o que eu vou fazer depois da graduação? Né? Para que caminho que eu vou? Eu vou para a academia mesmo? Eu vou para o mercado de trabalho? Então, a gente trazia pessoas de diferentes áreas para conversar com eles, para ajudá-los também nessa decisão. Tá? Então, essas são algumas das atividades que a gente faz. Aqui tem um dos ex-alunos. Ele, inclusive, ele acabou de chegar agora no Reino Unido, que ele ficou 1 ano pela Queen Mary University estudando engenharia, através do Ciências Sem Fronteiras. Ele voltou aqui para o Brasil, ele é de Curitiba, ele trabalhou em algumas empresas aqui e agora ele conseguiu um Graduate Program, né? Então, um programa de pós-graduação em uma companhia que ele vai trabalhar e desenvolver esse programa de pós-graduação. Né? Então, ele conseguiu uma colocação profissional e ele vai ficar lá no Reino Unido nos próximos 2 anos. Tá? Então, esse é um dos colaboradores do blog, se vocês quiserem dar uma olhada. Essas bolsas, você falou de Ciências Sem Fronteiras. Uhum. A última notícia que eu tive é que o governo brasileiro estava meio que diminuindo a quantidade de bolsas. O governo britânico, ele fornece algum tipo de bolsa ou não? A gente tem uma bolsa muito interessante, é uma bolsa de mestrado, uma bolsa chamada Chevening. Depois, se vocês quiserem, eu passo todas essas informações depois para disponibilizar para vocês. Mas tem uma bolsa de mestrado chamada Chevening, é uma bolsa para mestrados profissionais no Reino Unido, e é uma bolsa para jovens líderes. Então, todo ano tem uma seleção de bolsistas. O número de bolsistas varia um pouco por ano, mas, se eu não me engano, agora o ano passado foram em torno de 80 bolsistas, 80 brasileiros selecionados para fazer mestrado no Reino Unido. São pessoas que o público-alvo é de pessoas que já têm alguma experiência profissional, né? Então, você não tem uma restrição de idade, mas você já tem que ter se formado e ter uma experiência profissional, né? Então, é para pessoas que
querem, por exemplo, eu preciso me desenvolver em uma determinada área e eu preciso ter consciência que aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso, e aí ter um projeto já meio que desenhado no sentido de saber onde eu quero chegar. Então, daqui 5 anos, eu vou lá, estudo, faço esse mestrado e eu vou trazer o que aqui para o Brasil, né? Então, a intenção é esses jovens líderes, eles possam adquirir alguma coisa que eles talvez não teriam condições de adquirir aqui, e aí eles possam trazer isso de volta para o Brasil e aplicar aqui no Brasil. Tá? Então, tem essa bolsa. Se vocês entrarem no site, é Chevening, CHEVENING, Brasil, né? Aí se escrevam Brasil em inglês, né? com Z. Vocês encontram informações sobre o programa de bolsas, ele provavelmente vai abrir lá por agosto próximo. Então, é o tipo de bolsa que é super interessante, vale a pena você se informar mais sobre isso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é essa bolsa que a gente tem do governo britânico. Gente, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Então, assim, a função do consulado, basicamente, é tentar trazer os parceiros, ver como que a gente pode trabalhar tanto com a Agenda Brasil e Reino Unido em educação, e potencializar essas ações para que o resultado seja o melhor possível, trabalhando as dificuldades que o Brasil tenha, inclusive em inglês, e aí o que o Reino Unido teria para oferecer. Gente, eu esqueci de perguntar, vocês sabem o Reino Unido, quais são os países que compõem o Reino Unido? A quiz. Muito bem, muito bem. Então, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Muito bem. Muito bem. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se vocês quiserem conversar aqui depois. A gente saber dessas informações de oportunidades que tem e tudo mais, a gente segue o consulado? Sim, olha, a gente tem a nossa página, na verdade, a página oficial, a fanpage do Facebook, para vocês saberem o que está acontecendo na missão diplomática. É basicamente UK in Brazil. Tudo que vocês colocarem UK in Brazil, vocês vão achar, por exemplo, a página no Facebook, com os eventos que estão acontecendo, as iniciativas, no Twitter, em todas as mídias sociais, é UK in Brazil, vocês ficam sabendo, e aí, inclusive, educação. Tá? Gente, obrigada, então. Desejo a vocês uma ótima continuação de evento, hoje e amanhã, e um bom almoço.